Fala, pessoal! Chegando agora, né? Como eu falei lá no grupo, estava em uma reunião escolar, beleza? Mas vamos lá, vamos ver o que aconteceu aqui no início do pregão, nos nossos movimentos de leitura que a gente fez e postou lá no canal, né? Menidola, ó, fez essa região como resistência, jogou para o rompimento do último movimento, fez o rompimento, agora a retração com movimentos aqui nesta região também pode nos trazer nos fractais a falha, correto? Primeiro objetivo é voltar para testar, né? Isso aqui chama-se voltar para testar o fundo rompido, correto? E em seguida, fechamento acima, a gente considera falha, né? Falha de rompimento, traz o preço para dentro e o topo está nos próprios fractais aí, que seria esse ponto daqui, que é o que aqui também no 1 minuto, tá bom? Então, o que a gente tem? Voltando para fazer teste de fundo rompido, um candle de força, tanto ele tem pullback, ele faz o rompimento, segura como no suporte e faz pullback de 50 nessas regiões, tanto como ele dá uma continuidade aqui e fica apenas como esse teste de fundo, aqui no 9, aonde está aqui, ó, tem espaço, tem trade, onde está o nosso alinhamento, tá bom? Então, isso aqui, ele tem que fazer a nossa entrada em sequência, fechamento até este objetivo aqui principal, ok? Para confirmar, tá bom? Ou seja, para confirmar que a partir daqui vai ter um pullback por 50% de antes está aqui nosso gatilho, tá? Mas o contrário é teste ainda nos fractais de rompimento para devolver, tá bom? Beleza? Mini índice abriu a nossa região de resistência do final, da finalização da nossa sexta-feira. Olha, aí ele fez o quê? Se esse aqui era aquele movimento de pullback, ele não abriu projetando, né? Ele simplesmente abriu falhando. Se abriu falhando, topo, se o topo, além de ser região junto com a máxima do dia anterior, o que a gente tem? A gente tem devolução do movimento. Ou seja, tem oportunidade de entrada, você vai buscar alvos para cá, beleza? Por quê? A intenção do suporte está nessa região, o fundo estar aqui, e, né, esse movimento todo devolvido, olha, onde é o 30 aqui, ó, primeiro alvo finalizando aí, né? E esse todo movimento devolvido em ignição de baixa, né? O que a gente tem? Devolver essa região. Aqui é forte, é um movimento forte, correto? E nos fractais, ele deu a oportunidade pelo 1 minuto e pelo 3 com rompimento, quando ele aciona a falha, né? Rompendo, o pullback foi só de 33, jogou para uma continuidade. Ah, Cris, eu não entendo pullback de 33, faça parte da mentoria, beleza? Vem comigo aí, passa esse período de 3 meses de adaptação do operacional, bom, tá bom? Em seguida, há um período para definir, né? Para definir se ele vai vir logo de imediato, fechar, fazer esses rompimentos. Por isso que a gente fala assim, ó, começa dando, finaliza dando uns alvos e observe que tem boa pontuação a partir daqui. Deixa-me pegar aqui, deixa-me pegar aqui para vocês observarem quantos de ponto a gente tem a partir desse ponto aqui. Olha, tá bem forte, bem fluido os candles, tem uns 400 pontos, né? Já é meta aí, já é meta finalizada praticamente. Agora, lá do início do 1 minuto, vamos lá. Olha, do 1 minuto, o que a gente tem? A gente tem a abertura, o candle abaixo do topo anterior, né? Ele só testou para cima, isso aqui, quem estava com stop aqui acima. Eu não estava aqui, não fiz essa entrada, tá bom? Eu saí para a reunião da minha filha, mas quem faz este tipo de abertura, né, sabendo essa confluência aí, pega o movimento devolvendo.
aqui ele foi literalmente fechando o candle para baixo. Então, se perdeu a oportunidade, não deu chance de você entrar aí, simplesmente por esperar uma retração lá para depois vender, né? Simplesmente ficou só sobre o candle anterior. Ou seja, se aqui dá a intenção compradora ainda, para quem, né, não teve coragem de bater a venda, então na segunda oportunidade não teve, fez o quê? Quando ele viu o candle de força falhando, se não deu outra retração, ou seja, pegar apenas pelo rompimento. Pelo rompimento, o alvo, né? Claro que lá na nossa região, que eu comentei lá no vídeo do canal, também aqui no vídeo anterior do canal, é uma projeção para baixo. Ele fez um pullback, né? E uma sequência de baixa da mesma pernada aí. Vamos lá. O que ele tem agora para a gente? Ó, em cima do alinhamento onde ele está agora, ele fez o quê? Ele fez um rompimento, ó, né? Então, estou fazendo esse pullback, tentando vir concluir. Em cima do alinhamento, ele está fazendo um pullback. Pullback de venda, né? Por ser um pullback de venda, o candle de referência é este vermelho aqui, tá bom? Por quê, Cris? Porque a gente está trabalhando agora com um pullback que ele está fazendo, né? Fez um pullback, então eu tenho uma referência, um fundo anterior, que é este, em cima de um suporte, para buscar aonde? Olha, a gente tem a, o alinhamento como espaço e a região. Temos alinhamento e região. Quem não tem mais a profundidade sobre alinhamento e região, sobre como reagir adiante ele, faça parte também aí da mentoria. Você passa por um período de adaptação em 3 meses. Não é pouco tempo para você adaptar o operacional e saber e utilizar este conhecimento que eu passo para geral aí, bom? Para a turma que está lá, perdão, para a turma que está lá, é, respaldando os reais motivos que formam ali uns padrões diante esta circunstância, tanto de alinhamento como a região, beleza? Vamos ver o que mais aqui o preço tem nos a oferecer. Aí aqui a gente tem um fundo rompido, um alinhamento. Isso aqui é uma finalização de sequência, ó, o back e uma sequência de baixo, tá? Observe nos detalhamentos aí. Olha só o que, que o dólar trouxe para a gente, né? Ele fez em cima a ignição buscando o quê, né, gente? Buscando justamente o rompimento que ele fez. Ele fez aqui no... Ah, peraí, deixa eu colocar lá, que está errado ali, né? Fiz a leitura como referência de 30, mas foi 3 minutos. Este movimento, 3 minutos. Este movimento aqui. Mas o 30, olha, é um corpo, né? Esse aqui é um fechamento de candle, corpo, e aqui está a zona do pavio. Então, ou seja, na zona do corpo, do suporte, ele devolveu o movimento, fez o pullback, é aqui no minuto, como eu estava mostrando para vocês aqui, é o início, aonde é que ele teria que vir buscar, ok? Veio buscar, jogou para o rompimento, e aqui, no momento atual, é o outro pullback, né? O outro pullback de onde, Cris? Daquele movimento, tanto da baixa, como dessa adaptação de falha aqui. Se ele nos der a ignição de compra, rompendo este nível aqui, que foi o que ele fez para baixo, ó, aí a gente vai buscar alvos como a máxima, primeiro passando daqui, tá? Por quê, Cris? Porque não esquece que a gente está neste movimento ainda. Então, quando fechar acima, aí a gente finaliza é, a região, né? A gente finaliza a região e pega a outra proporção de possibilidade para finalizar o candle lá no topo, correto?
Olha, a partir deste ponto aqui da primeira falha, né? Quando trouxe pullback, pontuação até finalizar um fechamento aqui na região. Foi o que ele fez, correto? Vamos ver aí o que que o índice tem a nos entregar, né? Tem que tirar um trem aqui da frente, o pop-up. Isso. Um minuto aí, 1 minuto e 45 para finalizar a primeira meia hora de trade, né? Olha só, fechamento aqui acima do mini dólar, perdão. Fechamento aqui acima, né? Candle de referência agora. Então, aqui nesse ponto aqui, ó, ele fez um rompimento, um pullback. Se ele falhar, ainda vem trazer esse pullback aqui dentro, né? E também, né, devolver, fechar um candle assim, dentro desse corpo aqui de candle, né? Por quê? Porque é acabar de fechar um candle de 30 e a gente tem que ver o que que ele representa. Ele veio testar aqui, fez esse rompimento e está devolvendo, beleza. Mas olha a forma que o candle vai fechar, tá bom? Para quando observar a forma que ele vai fechar, aí você olha esse espaço aqui e busque um alvo, né? Para determinar o que que ele vai fazer. Nos fractais, a gente tem tempo de entradas e saídas. Por quê? Porque eu estou olhando este corpo de candle, né? E o rompimento que ele fez aqui assim, aqui, no nosso minuto, no nosso 3 minutos. Onde está o topo? O candle que abriu, né? O candle que abriu, ele é o topo, correto? Para fechamento, porque o 30 tem a formação do 30 ali, está bem, né? A forma que ele vai fechar bem o candle vendedor com uma falha de fundo. E aí pode trabalhar ele ainda, o seguinte, né? Olha só.
Fechamento falhando a fundo, finalizando aí, o nosso mini dólar finalizando aí a intenção da abertura, ó, mesmo região, mesmo local, ó, tá bom? Então, é isso aí, cuidadinho, por isso que eu falei a formação do candle, a gente tem esse espaço e uma indefinição por candle, pela localização nem tanto, mas pelo candle sim. Tem que estar agora, fechar um candle de força mais relevante, né? Um candle de força relevante. Vamos lá. Primeiro, ele fez todas as falhas, então a força relevante em si é um rompimento, né? Um rompimento dessa máxima e um candle de força relevante para que consigamos sair daí, né? E direcione para uma região mais propícia, tá bom? Ele precisa nos dar candles de força, tá? Que é um candle comprador intenso, forte, né? Que consiga sair da máxima e fechar lá em cima, ou então um corpo fechado de, de força também negativa, ou seja, um candlezão que, né, ultrapassa esse ponto, mas que seja vermelho lá para baixo, que seria um rompimento de um candle de força. Isso são as forças que eu estou comentando. É um candle fechado, com corpo rompido, a região. Ok? E nisso, entre o 30, que vai ser mais meia hora de trade, a gente tem os fractais dentro dessa questão, beleza? Aqui o fractal, a gente tem o suporte nesse ponto, mesma coisa, se ele rompesse aqui, aí a gente ia encontrar o ponto de vir com a venda, tá bom? Correto? Mas enquanto ele mantém aqui acima, aí você observa o que eu falei, a gente vai tentar fechar um candle de força e rompendo e permanecendo assim, tá? Mini índice fechou um candle de falha, né? Esta falha, objetivo é o pullback, nós estamos agora nos momentos de pullbacks desse 30, né? Por ele ser um candle de força, ok? Aqui o candle de força está sendo depois, porque ele não é um candle de força, ele é um gatilho representando uma falha. Aí agora que a gente busca o candle de força. Aqui no mini índice já nos trouxe o candle de força, então a gente vai trabalhar a retração dele e que a retração dele não traga nenhum engolfo do candle anterior. Quem é engolfo do candle anterior? Fechar acima de 50% do candle dele, né? Candle de referência, ele. Que não feche acima disso, né? Que vá trabalhar o pullback, mas o pullback não ganhe esse ponto de força aqui, beleza? A gente trabalha o pullback e depois tenta direcionar mais um candle de força para baixo, tá bom? Ah, Cris, mas não conseguiu, trouxe um engolfo, né? O movimento em si trouxe um engolfo, e aí o preço projetou. Justamente por isso que eu estou falando, que além desse candle, o pullback aceitável é que não ultrapasse 70%, né, deste candle. Para quê? Para que depois faça a ignição de baixa, ou no próprio ida aqui para cima, quando ele vier para baixo, ele dê um fechamento com força maior aí para romper esta região, tá bom? Porque ele engolfando este movimento, você vai ter o quê? Aí você vai ter que nos trazer aí uma projeção. Ah, Cris, mas se não acontecer, demorar mais um pouco, aí você vai ver que a consolidação dentro dessa região, caso ele não faça em um candle só, belezinha? Oportunidade iniciada entre 1 e 3 para pegar a retração, que é este pullback que eu estou falando. Alinhar certo aqui agora. Este pullback que eu estou falando. Por quê, Cris? Olha o 3 minutos. Rompimento, né, do fundo anterior, não. Fez o quê? Não continuou. Aí violinou aqui este ponto, mas não fechou abaixo, então o suporte do momento atual foi forte, não foi? Foi, Cris. E aonde é que ele vai trabalhar? Olha o 9,
o gatilho. Deixa eu dar uma, só colocar a linha aqui mesmo nele, que eu estou trabalhando 9, né? Então, aqui é um ponto de resistência do local em si. Oportunidade compradora é um fechamento de preferência, indicando aí se ele tem intenções maiores de vir finalizar a movimentação para cima, engolfando, não é? Então, aqui fica um ponto dele fazer os 50, isso aqui já fez, já buscou e não conseguiu romper aqui. Então, vamos ver se esse fechamento traz o preço para cima. Aí, aqui ainda é uma barreira, que fosse esse candle de força, não é? De baixa. Então, ainda é uma barreira, correto? Vamos lá, deixa eu trazer para o ponto certo agora. Isso, ó. Aqui nesses dois pontos, aqui nesses dois pontos, são os rompimentos, não é? Beleza. Olha, como eu estava falando para não acontecer aqui no mini índice, esse candle aqui e este pullback, para não acontecer isso aqui, ó. Um candle de força compradora e ele está, né, abaixo dos 50% dele. Então, o que que eu estou falando? Cuidado para não dar um engolfo em vez de ser pullback. Por quê? O pullback, além de estar abaixo, devolveu, né? Então, a gente tem aqui o quê? Um pullback desse candle de venda, tentando devolver o preço aí em cima. Vamos ver aí se ele traz até no alinhamento. É o último estágio. Depois transformar em outro alvo, né? Só um minuto aí, pessoal. Vou fechar aqui o áudio e já volto.
Voltei. Entendeu ali o vizinho que chegou aí para conversar? Olha, essas situações aqui, ó, o que acontece no nosso um? Tem que ficar atento também. Ah, Cris, mas não deu alvo e tal. Olha, ele fez uma igniçãozinha, bem micro mesmo, e o único problema é o gatilho, tá bom? O gatilho é um pimbar. Primeiro ele vai testar um lado, né? Vai testar um lado e depois dá fechamento do outro, correto? Então a gente está o quê? Está tentando pegar uma falha, que este pullback se torne falha, e a gente tem que olhar aqui no minuto se aqui, ó, vai ter o candle de fazer rompimento. Por quê? Porque se ele subir aqui, aí ele vai fazer uma continuidade de alta do momento atual. Tem espaço, Cris? Tem alguma coisa? Não, não tá tendo espaço, porque a gente tem essa máxima, que já foi, né, devolvida, e esta região aqui. Ó, como eu falei, quando ele não consegue, ele vai e traz um rompimento. Porque ele testou e não deu fechamento. O 1 já foi acionado aqui, ó. Tá vendo? Tem que ficar atento e com rápida intuição, ou percepção, né? Intuição é percepção de que ainda vai fazer um movimento. Micro, porque agora eu estou comentando, ó, este candle só, este ponto, ele não deu alvo aqui, então esse ponto, e quando ele ficou nos micros movimentos do 1, né? Ele não ficou aceitando chegar aqui como alvo, então ele vai e faz a devolução aqui e busca, quando faz esta quebra de continuidade da baixa primária, ele vai e busca fechamento aqui acima do gatilho. E o que que a gente tem? Essa possibilidade aqui, ó, né? Aí, entre quem? Entre 1 e 3, tá? Cheguei no gatilho de 1 e 3, é entre eles dois, tá bom? Porque depois se estiver junto, finalizando junto com um de 9, se ele estiver fechando, presta atenção no que eu estou falando. Se ele estiver fechando junto, aí você confluencia. Se for 1 e 3 ainda ser o primeiro candle do 3, você confluencia só eles dois, tá? Só sobre o candle anterior dos dois, belezinha? Olha só, tirei você do momento atual, da quebra, da baixa do momento atual, foi quando o pullback não apareceu o candle de força, já devolvendo aqui pelo 1, não apareceu o candle de força porque ele fez uma falha em cima de um suporte de candle, então ele vai o quê? Impulsionar para fechamento acima do gatilho, beleza? Com essa dica, com esta informação valiosíssima, deixa o like, compartilha, vem para o grupo, vai para o canal, ou você já está aqui no canal, vem para o grupo, faça parte dos mentorados, venha fazer parte de quem está realmente respaldado por este operacional, para quem gosta de estar utilizando esta forma de executar trade, candle a candle. Aqui é a rainha dos candles, ou seja, você está dissolvido entre o micromovimento e o amplo movimento, o macromovimento, os ciclos de cada um, né? Então, você está trabalhando aí com um trade que vai ter maestria, você vai ter adaptação de maestria, de leitura de candle a candle validado, né? O que eu falei? Que no movimento aqui em si, quando ele devolveu, o micro pullback falhou a possibilidade de vir fazer essa entrada. O que acontece? Vai tentar o quê? Buscar uma continuidade junto com a primeira leitura, que tem que dar um fechamento do 30 de um candle de impulsão lá do time maior, correto? Correto? Lembra que eu falei assim, olha, vamos lá, fechar um candle com time maior, impulsão. Poderia ser daqui, Cris, mas isso aqui não foi uma falha. Olha só, fechou um candle de 9 minutos, falhou este fundo, estávamos acima, e aqui nessa região ele começou a nos dar a informação, um minuto. Aqui, com a mãe, você tem a maestria, leitura de candle a candle em 1 minuto.
ok? Tá vendo que eu fiquei deixando para você só localização de um ponto a outro e não transformei o ponto exato onde ele já estava me informando que ele não ia mais de imediato descer? Então, o que é que a gente traz aqui? Respaldo de leitura de um movimento que é absurdamente transformador, porque o trade tem dificuldade imensa de aprender o gráfico de 1 minuto. E aqui você trabalha aqui tem a maestria de leitura gráfica de 1 minuto, de todos os times. Você só precisa saber o que, que eu estou vendo, correto? E para isso, gente, entra na mentoria também. Eu vou estar aí auxiliando vocês, beleza? Olha lá, ainda estamos na batalha aqui do 30 minutos, a retração foi iniciada, a formação de candle aqui deu indício, como da mesma forma lá no mini dólar, né? Quando ele fez, a gente voltou para cá, para este movimento de retração. Tem oportunidade aí, scalp? Sim. Você vai pegar seus 250 pontos, seus 200 pontos. Ah, não tem aí 250 pontos? Quer ver? Será que não tem? Vamos ver. Eu só pegar aqui a mãozinha. Peraí. Mas moço, vai pegar não? Não, acho que agora eu consegui. Olha aí, mostrando o resultado para você. Não está só 250 pontos, foi 360. Ou seja, até aqui, 250. A partir daqui, da formação do candle fechado, 250. Ah, mas está tão pouco, gente. Isso aí é para quem já está mais avançado, que deve achar que está pouco, 200 pontos, 250. Para um iniciante aí, não está. Ele vem aí de canais, de mentores que lhe ensina a pegar 50 pontos, 100 pontos estourado aí, sofrido, suado. Aqui você vai ter um operacional que, no mínimo, ele lhe dá um respaldo de 250 pontos só para início de conversa, só para abertura, só para um movimento aqui. Sim, um movimento que já deixou um padrão específico para você pegar essa pontuação, correto? Observe que o mini dólar ele já está finalizando com um candle de ignição, né? Ou seja, quando ele fez aquele gatilho, eu já falei que o próximo traria para nós uma possibilidade de um candle de ignição, e no índice a ignição já foi o primeiro candle, então a gente ia trabalhar aí um candle de pullback. Beleza, gente? Por esta informação, eu aqui faria, com toda certeza, eu faria minha mentoria. Se eu não fosse eu, se eu não fosse a criadora do método, né, do jeito que eu passo aqui para vocês, eu faria o curso na hora, porque eu estou ao vivo junto com você, Trade, lhe passando a informação até da formação do Kindle em si e a próximo passo. Se eu estou dando informação até do próximo passo do movimento, gente, a gente está aí frente luz aos demais, né? Aos que você vai buscar, demais aí, né? Então, show mesmo. Fica com a gente. Mas é como eu estou falando, se eu já tenho o próximo passo a ser seguido, dentre esses movimentos aqui, eu já calculei a pontuação que está rolando no dia. Gente, vai ter dia que vai ter essa mesma movimentação e esse espaço daqui para cá vai ser só 200 pontos. Aí você precisa saber do volume. Aí você precisa estar lá com
alguma coisa abaixo aí mostrando o volume financeiro. Não, você só precisa pegar a setinha e verificar o espaço que você olhou, se dentro desse espaço, quantos de pontuação existe quando formou um movimento. Ah, só, ó, vai ter período que isso daqui para cá é só 200 pontos. Você vai ter metade do caminho aí 100 pontos, 120, o máximo estourado para ele trabalhar para você. Mas só que você tem aqui um espaço, um movimento, e esse movimento está grande, está fluido, tem volume, é uns 500 pontos ou até mais, né, uns 600 pontos. Então, quando ele faz a trava e vai fazer essa retração, tanto do 30 como os fractais iniciado, você sabe que você tem aí possibilidade de uns 300 pontos. Olha que maravilha, né? Olha que maravilha. Vai perder? Vai ficar preocupado com outras zonas, outras questões? Não. Pegue seus 300 pontos, bote no bolso e fala assim, ah, foi fácil? Foi. Tranquilo? Beleza, saia fora, porque essa é a sua meta, correto? Pegou sua meta, tem um simulador para você treinar, né? E o próximo dia para você criar sua disciplina aí de trade. Nosso mini dólar, a zoninha dos 50, ele estará agora, daqui a pouco fecha um time, né? Um time de 30. Aqui no 1 e no 3, a zoninha do nosso gatilho. O rompimento que ele fez tá esse aqui. E a zona de gatilho e suporte para trazer aí informações é o gatilho 16 do nosso 3 minutos, tá bom? E mini índice, Cris? Ah, mini índice está na briga do pullback. O que eu falei para vocês? O tempo que ia passar o período aí, porque a gente está trabalhando na zona do pullback com, este, com esta situação, né? Esta falha, a falha chegou, deu um alvo, finalizou em uma região de um alvo, tem o pullback de venda, estamos trabalhando ele. Aqui ele adaptou um suporte atual, então a gente vai ver quando é que a projeção faz a continuidade ou não. Então, a gente vai trabalhar a pernada da projeção. Aqui está o candle no 9, ó. Aqui a falha de fundo, ó. Tá vendo? E onde é que passa, ó. É este movimento aqui, que foi feito já aqui pelo 3, ó. Certo? Ó o candlezão aqui fluido aqui, tá bom? O que que a gente tem que fazer? O movimento tem que ficar sempre abaixo aqui agora, ó. Aqui é o outro fundo. Aí o movimento, para dar a nossa sequência de projeção, ele não pode ter ignição aqui para cima, que é para finalizar o nosso 30 como pullback, trazer a continuidade da baixa, porque isso aqui é forte, ó. Olha, não esquece que a gente está bem aqui em cima, tá? Aí o que que acontece? Vou até desenhar. Quem vai dizer para a gente depois são os fractais. E se isso acontecer aqui, ó? Logo em seguida que vai acabar um candle. Se acontecer isso aqui, ó. Tá vendo? Deixar até ele aí, que é para ver. Eu sei o que que é o candle anterior, eu sei o que que é um pullback e sei o que que é uma falha em cima de um suporte. Mas um suporte dentro da região, Cris? Sim. Um suporte assim também. Tá? Tá entendendo? Aí o que que acontece nos fractais? Ele não conclui a pernada de projeção, faz um suporte e ele gera uma ignição, que essa ignição tem que nos proporcionar o quê? Um rompimento do dia, né? Eu só vou ter confiabilidade, confirmação com o rompimento do dia. Que dia? Da abertura. Porque se no pullback eu perco
a sequência da baixa, ou seja, ele desfaz a sequência da baixa, eu sei que para poder fazer uma nova movimentação, negando este primário, ele tem que fazer uma ignição, rompendo este topo e fechando acima. Falei, pronto, falei o que tem que ser feito, né? Mostro para vocês a região onde ele está, onde é que ele tem que fazer, correto? O que eu tenho que esperar? Definição direto dos nossos times maiores. O que eu posso fazer diante disso? Fazer scalping, de preferência a favor do movimento, até que ele nos dê um respaldo que eu consiga manter posicionado. Porque esses aqui, você mantém a estrutura de scalp. Ignições fortes e fluídas que te levam para um distanciamento e você percebe que ele está te levando para fazer um rompimento, você não sai, você fica com seu stop, gain, fora do ciclo dele. Qual fora do ciclo? Fora do ciclo de pullback depois da ignição, que é para ele não te pegar e depois fazer sua nova movimentação, né? Vamos lá, que o nosso 30 minutos está finalizando e a gente vai trabalhar esta questão. Vou só demonstrar mais uma vez o que é, né, um pullback. Ó, lá no nosso mini índice está praticamente quase, mini índice está praticamente quase desse jeito aqui. Olha só a diferença de um pullback no 30 minutos e um pullback no fractal. Ó, é como se isso aqui, ó, está acontecendo aqui, por ser no 30 é mais demorado do que pela observação que está no nosso mini dólar, não é? Aí você está trabalhando um pullback, falha, né, Cris? Sim, para que ele faça a continuidade, né? Aí o que que não pode acontecer aqui no nosso mini dólar para ele desfazer tudo isso? Fechamento acima da ignição aqui, ó, de alta, ó. É esse ponto aqui, ó, né? Que aí ele quebra a movimentação baixista. Ó, por enquanto ele está baixo. Por enquanto ele está abaixo, então ele está tentando fazer esta sequência assim, ó, né? Só presta atenção um pouquinho da diferença, porque isso aqui é de meio de movimento, né? Tem um pouco de diferença, porque isso aqui está no topo do movimento. E eu não quero que vocês interpretem tudo de um jeito só, tá? Por causa do contexto. Mas é isso, ó. Como se aqui um minuto fosse o nosso 3 e 9 aqui lutando. Quer dizer, gostaria o 3 e o 9 que lute para o 30. Mesma coisa que o 1 é representado, ó. Essa retração aqui que lute para tomar
tomada de decisão. Ó, gatilho, 50% dele ou fechamento dele. Enquanto nós estivermos aqui. Olha, isso aqui pro 30 aqui no 30 do Meninos que a gente queria, tá? Queria que ele fizesse isso aqui, ó. Pullback, um rompimento. A gente quer que passe deste fundo. Isso aqui, ó, a gente quer que aconteça no 30. Aí haja coração, né? Para aguentar esse processo aí. Aí, Cris, mas apareceu no dólar tal. O dólar ó, é um candle de força fechado e rompido, não é? Então, a gente não vai estar começando agora a trabalhar o pullback. Não estamos na região de 50% da baixa, estamos trabalhando só o pullback. Então, a gente tem, né? Bora índice, que é o ponto que ele está mascando aí para passar. Pessoal, essa informação aí, você já considera que o preço negou a baixa? Só essa informação aqui, você já considera que ele negou a baixa, parou de descer, você já entende que é força compradora atuando nessa zona de gatilho para fazer compra? Eu falo para você, literalmente, não. Eu quero que o um e o 3 feche acima. Eu só sei que esse suporte aqui está travado, ele pode ter estrutura, mas fechamento de um candle confirmando que é alta, não tá legal. Ele pode te induzir aí, mas não é. É força de baixa, o fundo atual é este, aí se ele passar e devolver, aí é outra questão, que é negação, né? Vai, testa e faz falha, mas não passa, faz o fundo aí do movimento, não passa e depois nega, né? Né? Queremos que, de preferência, que ele consiga passar, né? Avisa sobre este local aqui, ó, estamos na luta. Porque aí, nesse ponto, gente, é assim, que eu tenho uma caixinha de um fundo em cima de um suporte. É isso. Então, aqui eu sei que eu estou diante também de um suporte, ó. Nosso amigo Doleta, pullback daquela ignição para fechamento de candle para o momento atual, foi bom, porque falhou, jogou no pullback, fechou abaixo, continuidade de baixa, sendo retração. Tem pontuação, tem fluidez, tem entrada, tem trade, tem assertividade, tem ponto de buscar.
Ah, mas o que que tu tá vendo, Cris? Estou vendo, gente. Só se você não estiver vendo, por mais que ele me trouxe uma ignição de alta, eu também estou abaixo de um topo aqui, ó. Então, se eu tenho pontuação aí de 10 pontos e possibilidade de pegar, você vai pegar os seus 10 pontos aí. Porque até você esperar essa estrutura fazer, descer, para depois que você querer pegar uma entrada compradora, por que que você não pegou o movimento que lhe deu mais 10 pontos aí, para depois fechar, depois dar fechamento? Eita, meninos, pouco que lute, né, com você. Meninos, é o seguinte, meninos, é o seguinte, ó, como eu falei, fundo, né, e ele fez topo aqui, e essa ignição, não rompido para cá, então muda a direção ainda. Ó, fundo, fundo, falha. A falha trouxe no fundo, um pullback da falha, e ainda nos outros time é fundo, ó. Do mesmo jeitinho que eu fiquei fazendo lá aquela hora aqui no mini índice, ó. Fundo, fundo, fiquei falando sobre o fundo, junto confluenciado com o topinho, né? Ó, confluenciado com o topo. Aqui é um fundo. Olha o que que o minuto está fazendo neste fundo. Se ele não conseguir fazer a projeção, esse movimento segura, aí busca este para cá, não é? Por quê, Cris? Porque a gente está trabalhando quem lá no nosso 30 minutos? Estamos trabalhando os fractais, né?
Só um minuto aqui, pessoal, estou respondendo um aluno. E é isso aí. Vamos que vamos trabalhar aí. Pessoal, eu vou ter que encerrar, tá bom? A gente fica aí com essa pré-análise, pré-abertura, pós-abertura, que eu já cheguei já meia hora aí depois, né? Uns 20 minutos depois da abertura, eu acho que foi 10. Mas foi bom, foi fluido, que ele foi fazendo os movimentos, e aí, quando fechou um candle de ignição de cada lado do 30 minutos, aí eu fui especificando para vocês os locais onde poderia nos trazer aí um retorno, um recuo do preço, e a formação que vem pós, né, pós cada um e os fractais, beleza, gente? Aqui as mesmas situações acontecem nos maiores e nos menores. Deixa o like, compartilha, eu vou encerrando aqui. A gente vai se adaptando e conversando aí nos próximos vídeos, nos próximos trades, nos dias da semana aí, tá bom? Vamos trabalhar aí as informações. Deixa o like, pessoal, compartilha. Obrigado, né? Obrigado por você vir até o nosso canal, obrigado por estar aqui e se deleite com toda esta informação gratuitamente, diretamente daqui do Arena Fractal para você. Beleza? Tchau, tchau.